Fala meu povo, Auro Heróis aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente está começando uma nova série de vídeos chamada Academia D&D, onde a gente vai tentar explicar alguns conceitos dos mais básicos até uns mais complicadinhos para quem está começando ainda no sistema. E é claro, se você é um pouco mais experiente, a gente vai tentar detalhar e explicar melhor cada um dos processos. Então é claro, temos diversas condições de D&D, desde encantado, cego, incapacitado. Mas a gente vai falar primeiro, antes de todos eles, de um que causa um pouco mais de dúvida do que os demais, chamado exaustão. A exaustão pode ser causada por algumas habilidades especiais e também por ambientes mais agressivos, como nevascas, ou talvez você andar num rio muito frio por muito tempo, ou numa região vulcânica muito quente. Além disso, você ficar sem água ou sem comida por muito tempo também pode facilmente levar isso, ou até se você forçar o seu corpo por mais que ele aguenta, seja numa corrida, numa escalada ou até em nado. A exaustão tem 6 níveis e eles são escalonáveis, ou seja, cada momento que passa, você pode passar para o próximo nível e o anterior não deixa de ter efeito em você. Outra coisa, um efeito pode dar um ou mais níveis de exaustão, então pode ser que você pule direto para o segundo ou para o terceiro mesmo que você não tenha nenhum. Os efeitos são os seguintes: primeiro nível de exaustão, você tem desvantagem em testes de habilidade, ou seja, quando você for rolar a sua furtividade, quando você for rolar a sua percepção, a sua intuição, a sua investigação, você vai ter desvantagem porque você já começa a ficar meio desatento. Segundo nível de exaustão, a sua velocidade cai pela metade. Por motivos óbvios, você está cansado e não consegue mais se movimentar na velocidade que você podia. Terceiro nível de exaustão, você ganha também desvantagem em rolagens de ataque e em testes de resistência, porque a sua exaustão está grande demais e você já não consegue mais lutar tão bem ou ter reflexos tão apurados. Nível 4 de exaustão, seu HP máximo cai pela metade, e você começa a enfrentar processos de fraqueza, definhamento e até doenças, quem sabe. Quinto nível de exaustão, a sua velocidade é reduzida a 0. Você está tão fraco que você não tem mais capacidade de andar, você fica prostrado, jogado, praticamente esperando o sexto e último nível, que é a morte. Vamos aqui por um processo bem simples de explicação. Digamos que seu Orc Brutus está caminhando há um dia inteiro direto, mais de 8 horas, em marcha forçada, praticamente sem comer direito. Depois disso, ele tem uma noite complicada de sono, ou seja, no dia seguinte, ele amanhece com enormes olheiras e o primeiro nível de exaustão. Ele faz isso mais um segundo dia, e a partir do terceiro dia ele tem também metade do movimento, porque as pernas dele estão destruídas e a fome está gritando. Então ele, além das desvantagens, também vai ter essa velocidade pela metade. Brutus, então, mesmo cansado, está de cara com um rio, numa região onde a temperatura já caiu bastante. Mesmo assim, ele não pode parar, ele precisa salvar alguém, está com muita pressa, e decide atravessar esse rio a nado. Para esse caso, o nado, o rio é muito frio, seus músculos parecem que estão sendo perfurados, e além disso, o nado leva muito mais tempo do que ele imaginava. Com isso, ele também fica ainda mais exausto, chegando do outro lado do rio, tremendo e fraco, ganhando mais 2 níveis de exaustão de uma vez só. Então ele tem agora também desvantagem nas rolagens de ataque e nos testes de resistência, além de ter perdido boa parte do HP dele. Ele continua caminhando para frente. Infelizmente, dada a região árida, aquela região fria, ele não consegue encontrar comida suficiente, passando mais uma noite sem comer. E no dia seguinte, ele praticamente não tem forças para se movimentar, porque sua velocidade caiu para 0. Como ele estava sozinho, ele é apenas deixado ao léu e acaba falecendo com o 6º nível de exaustão algum tempo depois. E o Brutus nunca vai conseguir completar o seu objetivo, porque ele abusou mais do que devia. É claro que um outro processo desse pode ser movimentado, a gente só acelerou os processos para poder fazer sentido e ser rápido na história, mas é basicamente isso. Exagerou, meu filho, vai dar ruim para você. Exceto por um efeito, como uma magia que descreva a redução de exaustão, a única outra forma de remover a exaustão é fazer um descanso longo, tendo ingerido um pouco de comida e água pelo menos. Inclusive, se você for ressuscitado dos mortos, você também diminui seu volume de exaustão em 1 ponto. Esse é o resumo, espero que tenha dado para entender nesse videozinho rápido para vocês. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho para ver mais conteúdo explicativo da Academia D&D. Beijo no coração de vocês, até mais e tchau, tchau!